Olá! Nessa aula, nós abordaremos o tema raízes comuns de polinômios. E, para iniciar, nós falaremos da relação entre raízes comuns e o resto da divisão. E aí nós temos um teorema, onde se α é uma raiz dos polinômios f e g, então α é uma raiz de r, que é o resto da divisão de f por g. Bom, usando a definição de divisão, f é igual ao quociente vezes o divisor, que é o polinômio g, mais o resto. Isso implica que r é igual a f menos q vezes o divisor. Que implica que se nós calcularmos os valores numéricos dos polinômios das igualdades em alfa, nós vamos ficar com r de alfa igual a f de alfa menos Q de alfa vezes G de alfa. O próprio teorema já nos diz que alfa é raiz de FG. Se alfa é raiz de FG, F de alfa e G de alfa são iguais a zero. Então, R de alfa é igual a zero menos Q de alfa vezes zero. O que nos leva a concluir que R de alfa é igual a zero, como queríamos demonstrar. Alfa também é raiz do polinômio R, que é o resto. Bom, nós temos aí, como consequência deste teorema, algumas outras relações. Então, o recíproco do teorema comum é que se α é uma raiz dos polinômios g e r, divisor e resto, então α é uma raiz de f. E a demonstração fica como exercício. A demonstração anterior ela serve como referência para este exercício. Raízes comuns e máximo divisor comum. Então, um teorema muito útil e interessante para determinação de máximo divisor comum, que diz que se α é uma raiz dos polinômios f e g, então α é uma raiz do máximo divisor comum entre f e g. A demonstração também fica como exercício. E o recíproco desse teorema é que se α é uma raiz do máximo divisor comum de f e g, então α é raiz dos polinômios f e g. A demonstração também fica como exercício. Na prática, quando determinamos as raízes comuns aos polinômios f e g, então nós fazemos a divisão de f por g. Neste caso, nós tivemos o resto igual a 3x menos 9. Como foi diferente de zero, lembrando do método para determinação do máximo divisor comum, nós fazemos agora a divisão entre o divisor anterior, da divisão anterior, e o resto da divisão anterior. O resultado da divisão consiste nesse quociente e nesse resto igual a zero. Portanto, o máximo divisor comum de f e g é x menos 3, resto da divisão. Ou, para quem assim preferir, de forma menos simplificada, é o mesmo que 3x menos 9. Portanto, a única raiz comum a f e g, é menos 3, é 3, perdão, que é raiz de x menos 3 ou raiz de 3x menos 9. No exemplo 2, nós vamos determinar as raízes comuns aos polinômios f, x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 5x mais 12, e g, que é x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 2x mais 24. Dividindo f por g, nós temos o quociente 1 e recaímos nesse resto. Portanto, isso nos faz continuar a divisão, usando o resto atual como divisor na próxima divisão, e o divisor atual como dividendo na próxima divisão. O resultado dessa divisão é o resto zero. Portanto,
para máximo divisor comum, nós terminamos, né? E o máximo divisor comum é, no caso, menos x ao quadrado menos 7x menos 12, que foi, né, o resto da primeira divisão. E as raízes comuns de f e g são as raízes, né, desse máximo divisor comum, de menos x ao quadrado menos 7x menos 12 igual a zero. Isto é, as raízes 3 e 4. Verifiquem, né, utilizem lá, obtenham os valores numéricos de f e g e confirmem que são raízes comuns aos dois polinômios. Bom, outro aspecto interessante é no que diz respeito às raízes comuns múltiplas e o resto da divisão. Se f e g são polinômios divisíveis por x menos alfa elevado a n, então o máximo divisor comum entre f e g também é divisível por x menos alfa elevado a n. O colorário desse teorema é que se alfa é raiz de f e de g, com multiplicidades m1 e m2, respectivamente, então alfa é raiz do máximo divisor comum entre f e g, com multiplicidade igual ou menor aos números m1 e m2. Como exemplo, dados os polinômios f, 5 que multiplica x mais 2 à terceira, vezes x menos 2 ao quadrado, vezes x menos 5 à sexta, vezes x menos 7 à quarta, e g igual a 3 que multiplica x mais 2 ao quadrado, x menos 2 à quarta, x menos 5 à terceira por x mais 1, o máximo divisor comum, conforme a gente até viu na aula anterior, nós vamos considerar os termos comuns utilizando os menores expoentes. 2 em g, 2 em f para x menos 2 e 3 em x menos 5, né, que foi dado por g. E assim nós encerramos o nosso tema raízes comuns, tá? E na próxima aula nós abordaremos o tema mínimo múltiplo comum.